Nós estamos fazendo uma série, é verdade que ela está sendo meio picada ao longo dos últimos meses, por causa de pastores convidados que vieram pregar, mas eu e pastor Jailson já temos algum tempo exposto, temos explicado e pregado em cima do último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. E o pastor Jailson pensou num título dessa série, e o título é Uma Conversa Franca sobre a Vida Diante de Deus. E a razão dele falar conversa franca é porque Deus expõe o pecado do povo, mesmo quando o povo não percebe. O texto de hoje, mais uma vez, Malaquias vai usar a mesma estrutura que aparece em outros lugares, em que Deus fala do pecado do povo, e o povo diz assim: como assim temos pecado? Temos pecado como? E aí Deus vai lá e escancara o pecado deles, que eles não estavam percebendo. Então, nós vamos de novo falar de uma conversa franca diante de Deus, sobre vida diante de Deus. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que eu vou fazer do capítulo 3, versos 7 a 12. Esta já é a sexta exposição de Malaquias, e nós vamos focar hoje nos dízimos e ofertas. Olha só o que o texto nos ensina sobre isso. A partir do versículo 7 de Malaquias 3, diz assim: Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você já deve ter ouvido esse texto antes, em especial o versículo 10. O versículo 10 é bem conhecido, em que Deus fala assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ou à casa do Senhor, e ponham-me à prova, me testem, eu vou abrir as portas dos céus e abençoar. Esse é um texto até polêmico. Eu diria que o nosso texto hoje é talvez a passagem mais conhecida de Malaquias na cabeça da maior parte dos crentes. Quando as pessoas falam Malaquias, você lembra de algum texto? É possível que se eu citar outros vão dizer não, mas se eu citar assim, sim, eu lembro aquele do dízimo, exatamente. Esse é um texto bem conhecido, e por ser bem conhecido, ele acaba sendo alvo de interpretações diferentes, eu diria até de algumas escorregadas hermenêuticas. Eu queria ilustrar dois tipos de interpretações que são opostas e, ao meu ver, equivocadas, as duas. A primeira é a mais conhecida, que todos nós, eu imagino, se não todos, certamente a maioria, entende como sendo equivocada. De um lado existem aqueles que acham que a passagem tem tudo a ver com dinheiro, o pessoal da teologia da prosperidade, que fala assim: dê dízimo e você vai ser abençoado. Então a ideia é de que se você traz o dízimo, Deus vai enriquecer você, sua empresa vai prosperar, você vai ter bastante dinheiro, você não vai ter mais dívidas, você vai conseguir fazer coisas que antes você não fazia, como prova da bênção de Deus. E essa aplicação da promessa financeira aos nossos dias e a nós hoje é feita indistintamente. Em outras palavras, você entrega o dízimo e Deus vai te enriquecer. Essa é uma explicação simplista, e a gente vai ver equivocada. Mas por causa dela, existe uma segunda interpretação, que é uma reação a ela, que eu acho também é equivocada. Esses, para se afastarem da tendência materialista da teologia da prosperidade, eles acham que a passagem não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. E aí eles pegam essa passagem e tentam aplicar alguma outra coisa, tipo obediência, alguma coisa que não seja material.
Aplicar isso à obediência, diz que o Novo Testamento não fala de dízimo ou não ordena dízimo, então a gente tem que aplicar a obediência ou a entrega a Deus, temos que nos consagrar a Deus, como diz Romanos 12, fala que nós temos que nos oferecer como sacrifícios vivos a Deus. E esse tipo de aplicação, ao meu ver, também é equivocado. Porque se o primeiro grupo está errado em entender a bênção de Deus de forma materialista, pensando financeiramente, e acaba incentivando a ganância, o segundo grupo também, ao meu ver, não explica como é que a gente tem que pensar em bênçãos materiais. E como é que bênçãos materiais se aplicam a nós, se é que elas se aplicam. Em outras palavras, eu quero que a gente olhe para a lei mosaica, aquilo que a lei exigia, e como é que a gente enxerga isso através da revelação mais plena em Jesus Cristo. Jesus Cristo acaba sendo o ápice e o prisma pelo qual a gente enxerga o Antigo Testamento. Então, como é que a gente enxerga assim? Então, se o primeiro grupo erra fazendo uma aplicação direta sem pensar em Jesus, sem pensar no que acontece no Novo Testamento, eu creio que o segundo grupo também tem medo de falar de dinheiro, de promessa e de prosperidade, enquanto somos peregrinos neste mundo. Então eu gostaria de falar algo diferente dessas duas interpretações. É claro que eu não vou aqui incentivar a teologia da prosperidade, mas eu também não vou fugir da ideia de que o texto fala de dinheiro. Ele fala de dinheiro. E fala de bênçãos relacionadas a dinheiro e a propriedades, bênçãos materiais. A gente tem que ter cuidado sobre como é que a gente aplica as promessas de Deus a nós. E eu espero mostrar esse cuidado nessa manhã. No entanto, o nosso texto fala explicitamente de dízimos e ofertas, e eu não quero me esquivar disso. A gente precisa perguntar sobre como é que nós devemos contribuir na causa eclesiástica em nossos dias. Como é que isso se aplica a nós, se é que se aplica, como é que a gente fala sobre isso? E é claro que com isso a gente tem que fazer a devida transposição da regra dos dias de Moisés, que valia para os dias do profeta Malaquias, e como é que isso se aplica para os nossos dias, não é? É claro que a gente não pode pegar uma regra dos dias de Moisés e simplesmente dizer, faça igual. Por exemplo, nos dias de Moisés tinha sacrifício de animais, a gente não fica exigindo sacrifício de animais aqui. Cadê o seu cordeirinho? Trouxe para sacrificar? A gente entende que não tem aplicabilidade. Assim como certas regras civis, como apedrejar uma pessoa que blasfema contra Deus, a gente também não aplica hoje diretamente. Então, esse tipo de regra, a maior parte dos crentes sabe que não é para aplicar de maneira direta hoje em dia. Nem os mais loucos de teologia da prosperidade ficam apedrejando blasfemo. Tá? Mas dízimo e oferta é uma que eles fazem a ligação direta, como se não tivesse que passar pelo prisma de Jesus Cristo e da plenitude da revelação. Então, eu quero que a gente atente para isso. A gente pergunte como é que a gente aplica promessas do Antigo Testamento aos cristãos no Novo Testamento. Esse é um dos meus objetivos nesta manhã. Será que as promessas de filhos, de terra, de prosperidade material se aplicam a cada crente individualmente? Será que essas promessas são válidas apenas para Israel ou também valem para os gentios, os outros povos? A gente precisa falar um pouco sobre isso, para a gente aprender a ler o Antigo Testamento com ótica cristã. Mas além de aprender sobre dízimos e ofertas, sobre as promessas de Deus, eu creio que esse texto tem validade para nós hoje, porque nós temos dificuldade de admitir que a gente tem problema com dinheiro. Todos nós, e eu me incluo aqui, nós temos dificuldade de admitir que nós temos problemas com o dinheiro. Nós nunca nos vemos gananciosos. A gente pode até saber que a gente é irado, a gente pode até saber que às vezes a gente é lascivo, são pecados mais fáceis de identificar. Isto é, que a gente cobiça outras coisas pecaminosas. A gente às vezes consegue enxergar a nossa boca suja. Essas coisas são fáceis de identificar. Mas de que a gente tenha problema de querer mais do que a gente precisa ter, isso é mais difícil de identificar. Nós nunca nos vemos gananciosos. Eu acho que é por isso que esse texto nos ajuda. Por quê? Porque isso não é um problema de hoje. Esse é um problema dos dias de Malaquias também. Lembra? Como assim a gente tem que se arrepender? Eles dizem no texto. Como voltaremos? Como temos te roubado? Como assim Deus te roubado? Era difícil para eles. Eles não tinham sensibilidade para perceber esse pecado.
E eu acho que é semelhante conosco hoje. Nós também não temos sensibilidade. Então, se a gente não tem sensibilidade, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Os pecados nos quais nós ficamos mais cauterizados, mais assim, insensíveis para perceber, a gente precisa voltar neles de tempo em tempo. Então, eu creio que Deus, na sua providência, colocou a necessidade de nós falarmos sobre esse assunto e entrarmos nessa questão do amor ao dinheiro. Então vamos começar a expor o texto e ver como é que ele nos ensina, tá? Eu vou dividir o texto em duas partes. Do 7 ao 9, nós vamos falar dos pecados financeiros, e depois do 10 ao 12, as promessas divinas, tá? Então primeiro vamos falar dos pecados ligados a dinheiro, dos versos 7 até o 9. Bem, a nossa história, ela está inserida, situada num tempo em que as promessas de prosperidade que Deus tinha feito no passado pareciam que não tinham se concretizado. Eu explico. Malaquias, quero lembrar para vocês que estão aprendendo acerca da história do Antigo Testamento. Malaquias é um profeta que escreveu num tempo em que o povo já tinha voltado de cativeiro, já fazia quase um século, tá? Já fazia uns 70 a 80 anos, mais ou menos. Quer dizer, eles tinham ficado cativos na Babilônia durante um tempo, foram libertos. Quando eles foram libertos, eles começaram a reconstruir, inclusive nos dias do profeta Ageu, que viveu antes de Malaquias, o povo começou a reconstruir as suas casas, começaram pelas suas casas, cada um construindo sua casinha. Aí Deus vai lá e exorta e diz, não, priorize a casa do Senhor, e ela vai ser mais gloriosa do que a primeira casa de Salomão. Ninguém viu essa glória chegar. Tinham se passado já uns 60 anos, pelo menos, desde os dias de Ageu, e nada dessa glória chegar. Pelo contrário, os dias de Malaquias não pareciam ser muito promissores, porque a gente vê coisa do tipo, gente trazendo sacrifício defeituoso. Grana estava curta, cara, não dava para trazer cordeiro bom, entendeu? Cordeiro bom a gente vende. Cordeiro ruim a gente oferece para o Senhor. Né? Outra coisa, o texto fala de casamento misto, casamento com mulheres que eram adoradoras de outros deuses. E existem vários estudiosos que dizem que provavelmente uma das razões que os impeliu a esse casamento era financeira. É porque eles agregariam posses que eles não tinham. Então olha só como os pecados se misturam. Ninguém peca por uma razão só. Ele não é limpinho, ele vem misturado, no emaranhado de coisas e de motivações diversas. Casamento misto, ao mesmo tempo que tinha idolatria, que tinha lascívia, também tinha ganância. Olha só. Então não era um tempo fácil. Não era um tempo de lucro financeiro. Então nesse contexto, Deus repreende o povo. Inclusive o último texto que o pastor Jailson pregou, no versículo 5 do capítulo 3, fala que tinham pessoas que exploravam os trabalhadores em seus salários. Isto é, gente que vivia do salário diário e precisava receber o todo dia, senão ele não comia. Tinha gente superior que explorava. A sociedade em geral não se preocupava com o pobre, com o órfão, com a viúva, com aqueles que eram os desfavorecidos da época. Então, esse tipo de crítica mostra que eles estavam mal financeiramente e, além disso, não estavam atendendo às regras de Deus de cuidado tanto dos dízimos e ofertas como das pessoas necessitadas. E a gente sabe de outros livros da Bíblia, como por exemplo Neemias, que é mais ou menos contemporâneo de Malaquias, talvez viveu um pouquinho depois, que esse problema é recorrente, ele aparece de novo. E Deus lida de novo com esse problema. Então, a gente sabe que não era um tempo financeiramente encorajador. No entanto, presta atenção, porque aqui é onde a gente leva o puxão de orelha. Mesmo havendo dificuldade financeira, Deus não isenta o povo da sua responsabilidade financeira. De sustentar os levitas. Para você lembrar de um ensinamento bíblico, o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Na verdade eram 13 porque uma tribo acabava tendo outras coisas. Mas dessas 12 tribos, né? Essas 12 tribos tinha uma tribo, que era a tribo dos levitas, que não tinham terra e não podiam produzir, não tinham gado próprio, não tinham plantação. E aí o que acabava acontecendo é que essas outras 11 tribos tinham que sustentar essa 12ª. A 12ª, a tribo dos levitas, cuidava do culto a Deus. E ela era sustentada pelas outras tribos. Então, os dízimos e ofertas não eram só assim um preciosismo, era na verdade o pão de cada dia da tribo dos levitas. Se não viesse dízimo e oferta, eles é que entravam na míngua.
Eram os filhos e as esposas dos levitas que não tinham o que comer. Então, Deus chacoalha o povo a entender que, mesmo em tempos de dificuldade financeira, eles não estavam isentos de fazer isso. Eles tinham que sustentar, além do que, esse dinheiro também era usado para a administração do culto de Judá. Então, o dízimo era uma ordenança da lei mosaica, né? A 10ª parte de todos os animais, de tudo aquilo que se produzia em termos agrícolas, era uma ordem. E entregar essa 10ª parte era o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. E também a forma de sustentar a tribo de Levi e às vezes até de sustentar necessitados. Tem um texto no Pentateuco que mostra que a cada 3 anos esse dízimo parece que era dado para necessitados da região onde a pessoa morava. Então ele tinha propósitos também de socorro, de misericórdia no âmbito social. No entanto, o povo estava negligenciando esse dever. E Deus então chama o povo de volta à obediência à lei. Um problema antigo ele fala, no versículo 7 do nosso texto, ele fala assim: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Então, a impressão que passa aqui é que Deus não está tratando de um problema novo. O pessoal foi muito bom de dízimo e oferta durante séculos, mas agora não sei por que pararam de dar. Não foi assim. É um problema recorrente. E talvez exista uma razão pela qual seja recorrente. Um estudioso que eu li fala assim: era muito difícil você checar, você verificar quem é que de fato dava o dízimo. Como é que você sabia quanto que alguém produziu para saber que ele dava exatamente a 10ª parte? Então tinha muita gente que provavelmente não era fiel na entrega da 10ª parte de tudo que tinha. Então essa era uma lei que era mais difícil de fiscalizar a obediência. E talvez por isso que Deus esteja mostrando que é um problema desde os seus antepassados. Vocês têm desobedecido à lei do Senhor. E veja, Deus está exortando o povo porque tem uma razão teológica para isso. A Bíblia em vários lugares, no Pentateuco, em Salmos, fala que a terra pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. Quando o povo de Israel entrou na terra e herdou parte daquela terra para produzir, ele tinha que ser lembrado sempre de que aquela terra não é dele, é de Deus. Então ele é só um administrador. Por isso que o dízimo, as ofertas, eram um lembrete de que aquilo pertencia a Deus. Eles estavam não dando a Deus, eles estavam devolvendo a Deus, porque no final das contas, eles estavam ali só para usufruto deles. Eles não eram dono do pedaço de terra onde estavam. É nesse sentido que não devolver a Deus o que é de Deus é sinônimo de roubá-lo. Por isso que Deus usa esse termo forte. Quem não está acostumado a usar. Se não tivesse na Bíblia e nós falássemos uns aos outros: você está roubando a Deus, a gente diria: que absurdo. Está chamando de roubo uma coisa que não é roubo. Mas a Bíblia usa um termo forte para dizer como é que Deus é privado daquilo que é direito dele. Quem não cumpre essa lei, roubava. No final das contas, não dizimar evidenciava um termômetro da situação espiritual de Judá. E como é que isso se aplica a nós? Como é que a gente precisa aprender disso? Primeiro eu quero falar, antes de falar especificamente de dízimo e oferta, eu quero falar do problema do dinheiro. Na verdade não é o dinheiro que é problema, mas de acordo com Paulo é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Eu li trecho de um livro essa semana, me preparando para a mensagem, no qual o autor dizia assim: olha, é difícil a gente reconhecer, mas todos nós, inclusive eu, ele escrevendo, estamos sujeitos a esse amor. Nós nos importamos com dinheiro mais do que nos apercebemos. É por isso que eu coloquei aqui no título: não me importo com dinheiro. É o tipo da palavra, o tipo da resposta que a gente dá, mas que não é verdadeira. No fundo a gente se importa com dinheiro mais do que deveria. Eu quero dar alguns exemplos. Alguns de nós querem um planejamento financeiro sem tropeços. O que mais a gente incomoda nessa questão do dinheiro? Não é ter coisas, é que você quer que tudo saia redondinho. Quando sai do planejamento financeiro e você perde a segurança que o dinheiro te traz, isso te incomoda profundamente. Você fica irado, você fica ansioso. A gente quer que o planejamento financeiro ande nos conformes. Essa é uma evidência de que nós amamos dinheiro mais do que a gente deveria. Outros de nós confundimos necessidades com desejos egoístas. Dinheiro para nós na verdade eu não quero dinheiro, mas como eu gosto das coisas que o dinheiro compra. Como eu gosto das coisas que o dinheiro me dá. Os prazeres falam mais alto.
Para outras pessoas, o problema está em pensar nos meus recursos como sendo para o meu usufruto. Enquanto Paulo fala assim, aquele que trabalha, trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele não fala que é para a sua família, para dar aquelas férias gostosas que você está esperando. Ele não proíbe isso, mas ele não diz que é só para isso. E nem diz que é prioritariamente para isso. É para sustento dos seus e socorro daquele que tem necessidade. Então é nesse sentido que a gente é pego de surpresa aqui, porque frequentemente nós pensamos no nosso dinheiro de forma individualista. A gente fala, é o meu dinheiro, eu faço o que eu quero com ele. Não é verdade. Não é verdade. Ele só veio até a sua mão porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. E Ele quer que você, como bom mordomo, lide com o dinheiro de forma santa. Alguns de nós sonham com aquilo que fariam se tivesse um pouco mais de dinheiro. A nossa esperança, já pensou? Cara, se eu tivesse dinheiro, nossa, eu ia fazer. Pronto. Você usa esse tipo de frase, você mostra que a sua esperança está em ter um pouquinho mais. Se tivesse um pouquinho mais, você faria tanta coisa. Você até ajudaria as pessoas mais. Olha só que piedoso. Que enganoso a esperança que a gente coloca no dinheiro. Paul Tripp tem um livro muito interessante no qual ele aborda esse assunto. Ele explica por que Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala assim, é um termo muito genérico, né? Você pensa assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Parece que deu uma exagerada. Não é o único problema, o único pecado que existe. Porque é a raiz de todos os males. Ele dá algumas razões, eu destaquei duas delas. A primeira é que amor ao dinheiro evidencia descontentamento de quem vive voltado para dentro, para si, antes do que para cima, para Deus, e para fora, para o próximo. Então, quem está descontente com o que tem, com a sua atual situação, se mostra pecador nas duas grandes áreas que a gente precisa ser santo: no amor a Deus e no amor ao próximo. Que a gente vive voltado para si, antes do que voltado para cima e voltado para fora, para o outro. Descontentamento brota do orgulho de quem acha que merecia ter mais do que tem. Por que a gente fica descontente? Porque no fundo, a gente acha que a gente tinha que ter um pouquinho mais. A gente tinha que ter. A gente não usa a palavra merece, porque o pastor Heber e o pastor Jair falam muito que a gente não merece nada. Como eu vou para a aliança, entendeu? Então eu já aprendi que tudo é graça, mas que eu fico descontente, eu fico. E é porque o meu coração ainda acha que eu tinha que ter. Então, essa é uma razão pela qual a gente se mostra aberto a todo tipo de mal quando nós nos mostramos amante do dinheiro. Uma segunda razão que o Paul Tripp destaca é que o amor ao dinheiro evidencia um problema de identidade. Presta atenção nisso aqui. Por quê? Porque a gente se esquece de que nós fomos feitos para a eternidade. E a gente fica mais focado nos prazeres deste mundo do que nos deleites do porvir. A gente deforma a razão para a qual nós fomos feitos. O amor ao dinheiro foca demais nas coisas que ele pode te dar aqui. Nós amamos o dinheiro quando esperamos que ele nos salve da necessidade que nós temos ou do desconforto que a vida presente traz. Já percebeu como os pequenos, e veja, não é problema só de adulto não, desde pequenininho os meninos parece que não se saciam nos desejos, não é? Vó, eu quero. É o que mais repete, não é? Vó, eu quero. Ô mãe, eu quero. Eu quero. Eu quero. Você fala, meu Deus, parece que não para de querer nunca. E eu acho que nesse ponto Deus mostra para nós que desde pequeno, nosso desejo por coisas precisa ser restrito e redimido. Que a gente não para de querer ter. Nós precisamos de redenção quando essas coisas se evidenciam na criança desde pequena. Lembra, ela não é necessariamente treinada de forma materialista. Ela pode ser até bem limitada em recursos, mas ela quer ter mais. Parece que o seu coraçãozinho não se sacia com aquilo que ela tem. E alguns de vocês talvez estejam ouvindo e dizem assim, pastor, olha, graças a Deus, o problema não é meu dinheiro. Dinheiro não é meu problema não, porque está faltando em casa, viu? Se você acha que a falta do dinheiro é o seu problema, então eu quero que você seja lembrado que nós não temos necessidade de um orçamento melhor. Não é assim que a gente resolve a nossa vida. Nós não temos necessidade de um conselho financeiro. Tem muita gente que acha isso, né? Ele está passando por uma dificuldade financeira e fala assim, eu preciso de um conselho.
Se eu conseguisse arrumar minhas contas aqui, eu acho que essa área seria resolvida. Não. A gente precisa de libertação de achar que essas coisas são a solução, a redenção dos nossos problemas. Essa expectativa é escravizadora. Por isso que Jesus falou assim, não se preocupem com o comer ou vestir. Jesus não falou assim, não se preocupe com Netflix, com as férias, com o spa. Ele não falou dessas coisas, né? Ele falou do comer e do vestir, do mais necessário e trivial. Não se preocupe com essas coisas. Os pagãos se preocupam. Primeiro se dedique ao reino de Deus e à sua justiça, e as outras coisas Deus acrescenta. Quer dizer, ele pegou nas necessidades mais urgentes e disse que isso não seja alvo da sua preocupação. Então, para você que diz assim, pastor, Deus é testemunha, eu não quero dinheiro para ter luxo, eu só quero pagar minhas contas. Esse texto é um tapa na sua cara. Porque quando Jesus fala de não se preocupar com o comer ou com o vestir, ele está falando do necessário, de conta. Ele não está falando do luxo. Está falando das contas. E se você se preocupa com as suas contas, você já peca. Não é só com luxo. Todos nós temos problema com dinheiro, embora a gente tenha dificuldade de admitir. Todos nós caímos no mal de amor ao dinheiro, em algum grau. Lembre-se que a exortação de Malaquias veio em tempos de dificuldades financeiras. Deus não falou para eles dizimarem na época que eles estavam bem financeiramente, eles estavam muito mal. Mas Deus ainda assim disse que eles precisavam viver seguindo a lei do Senhor. E por falar em lei do Senhor, como é que nós olhamos para essa ideia de dízimos e ofertas hoje? Dízimo aparece na Bíblia antes da lei de Moisés. Abraão, por exemplo, já entrega dízimos, está lá em Gênesis, capítulo 14. Aí é por isso que algumas pessoas dizem, então, dízimo é uma coisa perene, não está restrito à regra mosaica. Mas a verdade é que a lei mosaica é que detalha como é que se entrega esses dízimos. E no Novo Testamento não existe nenhum texto que explicitamente fale de porcentagem como uma ordem. Por causa disso, por não ter nenhum texto no Novo Testamento que fale da porcentagem, tem um texto que às vezes as pessoas usam, que Jesus repreende os fariseus, porque eles dão o dízimo das hortaliças, né? Fala da hortelã, do endro, do cominho. Vocês dão essas coisas, mas negligenciam outras coisas, deviam fazer as duas. Aí as pessoas dizem, está vendo? Ó, esse texto fala que tem que dar o dízimo. Mas na verdade Jesus está mais expondo o legalismo dos fariseus do que exortando ou ordenando o dízimo. No entanto, atenção agora, que agora é a parte que dói mais, porque até agora muita gente falou, é interessante, eu não sabia. Mas a maioria dos autores que diz que o Novo Testamento não ordena o dízimo, também diz que o Novo Testamento fala de dar com mais liberalidade e abundância. Então o dízimo seria uma restrição à generosidade que o Novo Testamento ordena que a gente demonstre. Em outras palavras, se 10% parece muito para você, o Novo Testamento fala demais. Lembra o texto que a gente leu de 2 Coríntios 8? Deram acima das suas posses. Quer dizer, deram abundantemente, generosamente. Por isso que quando nossa igreja em especial, nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, estipula o dízimo como um dever do membro da igreja, o que ele está fazendo é apenas colocando a norma mínima, para que a gente demonstre que nós amamos o Senhor e confiamos na provisão dEle. De que nós sabemos que Ele é o nosso sustento. Nós não confiamos no potencial do nosso dinheiro, a gente confia no Senhor. É por isso que a gente acredita que 90% dá para o nosso sustento. E não precisamos de 100%. Mas essa é uma expressão de confiança a Deus. E é uma expressão de cuidado do próximo. Quando a gente entende que os nossos bens são para os outros, antes do que para nós e para a nossa família, a gente está mostrando amor ao próximo. Então perceba, amor a Deus, amor ao próximo. Quando a gente entrega o dízimo, quando a gente entrega aquilo que nós chamamos de ofertas, nós estamos expressando que nós não nos apegamos ao amor ao dinheiro. Por isso que é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente demonstre liberalidade e fazer menos do que os 10% ordenados, estipulados pela nossa Constituição eclesiástica, é uma expressão de mesquinharia. Mesquinharia. Por isso eu exorto em amor a vocês a entenderem que Deus ordena isso porque Ele sabe como a gente fica cativo do amor ao dinheiro. Dos prazeres, dos sonhos, da segurança que o dinheiro proporciona. Ele sabe que é difícil. Ele sabe que a gente precisa desprender-se disso. E só tem um jeito da gente se desprender.
se a gente confiar que o Senhor Deus é capaz de nos sustentar com um pouco menos do que a gente ganha, que parece impossível, que a gente fala, pastor, não dá, é a conta. Não dá, pastor, eu já fiz a matemática, é a conta, tem que ser tudo, não dá. Porque a gente só confia naquilo que a gente enxerga. Os dos dias de Malaquias também tinham a mesma expectativa, mesmo espírito, parecia que não ia dar. E o Senhor Deus diz para eles que eles estão sofrendo maldição. Deus estava pesando a mão sobre eles, economicamente falando, por causa da falta de confiança deles, por causa da desobediência à lei. Versículo 9 expõe a maldição de Deus, olha lá. Verso 9 do nosso texto diz assim: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então, o verso 7, que a gente já leu, fala que se o povo se voltasse para Deus, Deus se voltaria para o povo. Então ele dá a entender que Deus já tinha se virado contra o seu povo, que é um conceito que a gente não está muito acostumado. Parece que Deus é sempre o Papai Noel bonzinho que fica esperando você para aquele abraço gostoso. Mas a Escritura coloca um Deus que se vira contra nós. E a gente precisa que Ele volte o seu rosto para nós, porque senão a gente não sobrevive. E não aguenta esse mundo difícil. Então, aqui Deus está amorosamente exortando o povo a se voltar para Ele, porque já é uma iniciativa do próprio Deus, uma demonstração da misericórdia de Deus, porque Ele quer abençoar o seu povo ainda mais. E a gente carece disso. Mas saber que Deus se vira contra o seu povo é uma expressão difícil, mas necessária. Ele coloca o seu povo sob maldição, porque a lei de Moisés havia ensinado isso. E maldição, naquela época, entenda, é uma sociedade agrícola. Então que dependia, carecia da chuva para ter recursos. Então se Deus fechasse as portas do céu, acabou. Não tem comércio, vende-se muito pouco, ninguém coloca muita gasolina no carro. Não dá, ué. Porque ficou difícil financeiramente. Deus cerrou lá. E se não chove, quem vive do mundo agrícola não tem. E Deus então mostrava que Ele poderia reverter isso tudo se o povo dependesse de Deus, se voltasse para Deus. Então, essa maldição era, na verdade, necessária para despertar o povo que estava insensível. O povo estava insensível no entendimento de entrega dos dízimos e ofertas, e Deus precisava então despertar o povo para isso. Eu acho que é nisso que esse texto nos ensina. Quando a gente fala de maldição no Antigo Testamento, é muito comum a gente dizer assim que a maldição foi assumida toda por Jesus Cristo e hoje nós somos povo dele e não estamos mais sujeitos a nenhum tipo de maldição. E num certo sentido isso é verdadeiro. No entanto, eu acho que nós nos esquecemos que maldição no Antigo Testamento não era não vinha só sobre aqueles que não eram salvos, vinham até sobre aqueles que eram povo de Deus, mas que tinham desobedecido a lei do Senhor. Então ela nos lembra aquilo que no Novo Testamento a gente pode chamar de disciplina. E o que é disciplina senão um despertar de Deus para as coisas para as quais a gente está insensível? Entende? Quando Deus amaldiçoava o povo no Antigo Testamento, o seu povo, não era necessariamente sinal de que o povo não tinha se convertido, ou não era salvo, ou tinha perdido a salvação, coisa desse tipo. Não. Mas era um toque de despertar para aqueles que tinham perdido a noção da diferença entre vida com Deus e vida sem Deus. É quando o povo de Deus começa a ficar muito pagão no seu estilo de vida. Ele corrompeu o seu estilo de vida de tal forma que ele vive como se fosse uma pessoa sem Deus. Bem parecido, não muda muita coisa. A não ser ir na igreja de vez em quando, domingo de manhã. Então, essa disciplina vinha para despertar o povo. E eu creio que semelhantemente Deus faz isso conosco hoje. Ele nos desperta do nosso sono secularizado, quando Ele desce a sua mão sobre nós. Quando Ele pesa a sua mão sobre nós. Nesse sentido, Deus pode bondosamente apertar a sua vida. Bondosamente amassar a sua vida. Para fazer você acordar, despertar do seu estilo de vida secularizado. Só que essa passagem não tem só coisa ruim. Eu estou falando aqui dando a impressão de que Deus só está macetando. Pelo contrário, Deus promete coisa tão linda que o povo devia descansar nisso. Dos versos 10 ao 12 vem as promessas de Deus. Olha só, versículo 10 e 11. Ele fala assim:
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus diz aqui. Se vocês trouxerem os dízimos à casa do Senhor, trazer a casa do Senhor aqui significava trazer para os sacerdotes animais, os primeiros frutos da colheita, e eles tinham depósitos lá, onde eles guardavam isso, tanto para sustento da tribo levita, quanto para socorro de pessoas necessitadas. Deus fala assim, ó, se vocês trouxerem, eu vou abrir as comportas do céu. Ele está falando de chuva. Vocês vão ter tanta bênção que vocês vão precisar construir celeiro, que não vão ter onde guardar. Deus fala assim, vocês vão precisar construir celeiro. Vocês vão ter tanto, que vocês não vão nem saber onde guardar. Eu não vou deixar a peste, a praga, destruir a plantação de vocês. Vocês vão ter em abundância. E ter plantação abundante significava ser próspero materialmente. Então Deus faz uma promessa direta. Deus já tinha se mostrado fiel assim no passado. Eu coloquei na liturgia aqui o texto de Ezequias. É o primeiro texto que a gente leu, porque é um exemplo disso. O rei Ezequias se voltou para o Senhor, trouxe ofertas, dízimos e ofertas à casa do Senhor. Tanto que o povo, eles louvaram a Deus e honraram o povo, né? Abençoaram o povo. E aí chegou um momento que dava, e lotou. E aí o texto termina dizendo assim, em tudo que Ezequias pôs a mão, Deus prosperou. Não é que Ezequias tinha dedo de ouro, não. É que Deus é o Deus do ouro, entendeu? Então onde o seu servo põe a mão, tudo ia bem. Porque ele foi fiel ao Senhor, ele confiou nas promessas de Deus. Então esse tipo de história devia encorajar o povo a seguir esse caminho, a ser obediente. Aí a pergunta que eu faço é, e a gente pode fazer isso? A gente pode trazer dízimo e oferta aqui à igreja e esperar que o Senhor acerte nossas contas, nos ajude nas nossas dívidas? Será que isso é justo? É bom que a gente pergunte isso. Não é uma pergunta imprópria, é uma pergunta necessária. Primeira coisa que eu preciso ensinar, e eu aprendi isso, e achei importante dizer isso de forma bem clara. Até no Antigo Testamento, escuta o que eu vou dizer. Até no Antigo Testamento, Deus nunca fez uma promessa de riqueza individual. Não era assim, o membro judeu que trouxer dízimo vai ser rico. Nem no Antigo Testamento era assim. E a gente não deve esperar isso hoje. Na verdade, a promessa lá no Antigo Testamento era uma promessa coletiva. Se a nação fosse fiel ao Senhor, Deus traria abundância à nação. Sempre era uma bênção coletiva. E eu acho que isso já ajuda a corrigir uma coisa. Igreja não é um investimento, onde você traz o dízimo e Deus triplica, ou sei lá, né? Não é algo que é feito individualmente. Deus espera que o seu povo responda de forma fiel e assim Ele vai abençoar o seu povo. Só que nosso texto, além disso, nosso texto tem uma coisa que eu não quero que a gente fuja dela. É Deus dizendo que Ele quer ser provado. Ele quer ser provado. Ele quer ser testado, vamos colocar assim. Ele diz assim, me provem nisso. Olha o versículo 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Isso não é algo só típico do Antigo Testamento. É claro que às vezes a Bíblia fala que a gente não deve tentar a Deus. Isso é um coração ganancioso. Mas Deus não hesita em cumprir as suas promessas. Então eu quero mostrar como é que Deus faz isso. E Ele faz isso através de Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo acaba sendo o prisma pelo qual as bênçãos do Antigo Testamento passam e são refratadas para a nossa vida hoje. É importante que a gente enxergue. Tem uma passagem que eu acho que é esclarecedora. Eu não coloquei ela na ordem de culto para deixar para a gente ler agora. Vou pedir para você abrir em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. A partir do versículo 6. 2 Coríntios 9, a partir do verso 6, nos ensina algumas coisas sobre contribuir com liberalidade e que bênção que Deus espera, que Deus vai cumprir e que nós devemos esperar que Ele cumpra.
atenção para aquilo que... Lembra que o texto está falando de contribuição. A gente já leu na ordem de culto partes do capítulo 8, partes do capítulo 9, porque está tratando de contribuir com generosidade. Olha só, agora a promessa de Deus. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, como vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O que esse texto nos ensina? Que Deus não só supre aquele que dá generosamente, mas Ele prospera as obras de justiça. Quem não retém o seu dinheiro, mas auxilia outros, participa da expansão do reino de Deus com liberalidade, Deus diz que multiplica obras de justiça. Ele faz com que não só a gente seja suprido nas nossas necessidades, mas Ele faz que as nossas obras de justiça sejam multiplicadas. Seria mais ou menos o seguinte: Deus, você entrega em confiança de que Deus vai te suprir. Ele não só te supre, Ele te faz mais santo, porque Ele te faz abundar em boas obras. Ele promete isso para você. Ele promete que se você confiar nele, e não for preso ao dinheiro que aparentemente é seu, Ele vai te fazer prosperar em boas obras. Isso é bom, isso é santo. Mais do que querer só riquezas, Deus não promete só que vai pagar suas contas. Ele promete fazer você próspero em boas obras. E a gente deve olhar isso com alegria. Por quê? Porque no final das contas, olha o que Malaquias nos ensina, versículo 12. Volta lá para Malaquias. Qual era o propósito de Deus abençoar o povo? Por que Deus queria que o povo fosse próspero? Não era só para o povo se alegrar, comer churrascão e falar que delícia, Deus. Obrigado, hein? Que delícia. Não era só isso. Deus queria que outra coisa acontecesse como resultado da prosperidade, que é a chave de tudo, versículo 12. Olha só. Diz assim: então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O texto está querendo dizer que quando eu fizer vocês prósperos, todo mundo vai olhar para vocês e dizer assim: pô, Deus cuida bem de vocês, hein? Deus quer ser visto como o provedor, e quando Ele multiplica suas obras de justiça, quando Ele mostra que sua contribuição não te priva de nada, pelo contrário, te faz mais feliz e próspero, as outras pessoas olham para você e falam assim: uau, eu queria ser próspero como você. Como é que Deus cuida da sua vida? A ideia é que Deus se evidencia cuidador e frutificador quando o seu povo é abundante em boas obras. É nesse sentido que nossa prosperidade é testemunho. Deus quer a sua prosperidade. E não significa necessariamente conta gorda, mas significa não só sustento, significa abundância de boas obras. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Porque ao fazer isso, Ele fica bonito na fita. Ele fica bonito. E é exatamente isso que Ele quer que outros vejam. Eu quero terminar falando o seguinte: esse texto não só nos exorta a sermos mais doadores, e ele faz isso. E eu queria que vocês soubessem, e eu vou dizer de forma bastante sucinta, mas com um certo pesar, que nossa igreja não tem sido muito pronta a contribuir como poderia ser. Na verdade, e o conselho sabe disso, é que ela não tem sido pronta a contribuir como poderia ser. Muitos de nós temos sido falhos nessa área. E esse texto não só exorta a gente a corrigir isso, ele faz isso. Ele não só exorta, mas ele mostra uma outra coisa, que é o cuidado de Deus e a beleza de Deus fazer em nós, com que a riqueza dele seja vista. E é por isso que eu quero terminar com o texto que eu coloquei na liturgia, que fala do Cristo que se fez pobre para que nós fôssemos tornados ricos.
A gente leu 2 Coríntios 8:9, fala que aquele que se fez pobre, isto é, ele se humilhou, ele se despojou de toda a sua riqueza e posição majestosa e gloriosa, ele fez isso para que você fosse rico de bênçãos. Rico de bênçãos. Então, eu termino dizendo o seguinte: você não tem que ser exortado a doar só porque eu estou puxando a sua orelha aqui como pastor. Você tem que ser exortado a doar por aquilo que Cristo fez por você. Tem uma pobreza que é peculiar só dele. Você nunca tem. Deus nunca vai deixar você ser despojado de tudo como seu filho foi. Ele sofreu uma pobreza peculiar para que você fosse feito rico. Essa pobreza é só dele. Nunca vai ser sua. E isso deveria nos motivar a responder com dádivas financeiras, econômicas, materiais, socorrendo necessitados, ajudando aqueles que precisam, sendo fiéis na casa de Deus e participando do crescimento do reino de Deus. Agora, se Cristo fez isso por você, eu termino dizendo que tem uma pobreza que não é só de Cristo, que é comum a você e a mim. Todos nós, em alguma medida, precisamos viver com um pouco aqui, ajuntando tesouros no céu. Jesus ensinou isso. Isso não é só para ele. Ele ensinou que a gente tinha que lembrar onde é que tesouros rendem. Onde é que traça e ferrugem não corrói. Onde é que bolsa de valores não dá um pinote na gente. Onde é que os nossos produtos não desvalorizam. Ajunte tesouros no céu, ele fala. Ele ensina isso para você e para mim. E eu espero que a gente aprenda a responder com um coração doador, pronto, liberal em dádivas, não porque estamos sendo puxados na orelha, mas porque Cristo nos ensinou o que é uma vida pautada pelo Evangelho. Ele teve uma pobreza própria dele para que você fosse rico. Mas ele ensinou a você uma pobreza que é comum a todo aquele que é discípulo dele. Pobre de espírito, para herdarmos o reino de Deus. Vamos orar. Pai, estamos diante da tua palavra, sendo lembrados de que é nosso dever, como membros desta igreja, como membros da igreja de Cristo, participarmos do sustento na casa de Deus. É nosso dever. Tua palavra nos ensina a sermos generosos e a socorrermos uns aos outros e investirmos na tua obra. Não podemos fugir desse dever. Ele é bíblico. E ainda que a gente não se prenda à porcentagem, que a porcentagem seja apenas um lembrete de que isso é o mínimo que podemos fazer. O mínimo. Que deveríamos ter liberalidade para ir até além, se necessário fosse. Mas faz-nos lembrar que ao fazermos isso, não estamos investindo financeiramente. Estamos fazendo isso esperando que o Senhor nos faça ricos em termos econômicos. Mas que o Senhor não só nos supre, mas nos faz abundantemente generosos. Ó Deus, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é de que o Senhor ajunta tesouros para nós em lugar muito mais sublime do que aqui. O Senhor prepara férias eternas em lugar muito mais precioso do que aqui. O Senhor nos dá deleite, prazeres e segurança que dinheiro nenhum pode comprar. Então faz-nos voltar para Ti hoje de manhã. Faz-nos pedir perdão pela nossa negligência. Existem vários de nós aqui que não têm participado do sustento da casa de Deus. Vários. Infelizmente, Senhor. Nós temos titubeado, não temos confiado em Ti. Temos justificado nossa negligência. Isso só prova como nosso coração é fraco. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir Tua palavra mais uma vez. E sermos exortados a nos arrepender e a confiar nas Tuas promessas. Oramos em nome de Jesus. Amém.